Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico estratégico e análise ambiental, tá? O que é o diagnóstico, o que é essa análise ambiental, como que isso daí vai influenciar aí na sua organização, no seu planejamento, tá? Qual que é a importância disso também para o seu negócio? Então fica comigo aí que a gente vai ter muito para falar sobre esse assunto. Eu acho que é de extrema importância para você que vai começar agora aí o seu planejamento estratégico, seu planejamento para o ano que vem, tá bom? Então, antes da gente avançar nesse assunto, eu só vou me apresentar para vocês, tá? Bom, eu sou o Felipe Santos, eu sou especialista em estratégia de negócios, pós-graduado em administração estratégica pela FIA Business School, com um MBA executivo em gestão comercial pelo IPOG. Também sou certificado no programa de desenvolvimento de dirigentes ali da Fundação Dom Cabral, formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Eu atuo há mais de 17 anos como executivo, como consultor e empresário, sempre dentro desse contexto estratégico das organizações. Já passei por diversos segmentos, indústria, financeiro, também já passei por imobiliário, seguros. Então, tenho uma vasta experiência em diversos segmentos, tá? Para poder contribuir e agregar na nossa conversa aqui, tá bom? Bom, por que eu preciso de um diagnóstico, tá? Felipe, um monte de gente, consultor chega aqui e já fala de diagnóstico, seja uma agência, fala que eu preciso ter ali primeiro um diagnóstico, vai querer me cobrar talvez por essa fase ou não, enfim, já vai estar embutido no trabalho, eu quero que ele chegue e resolve. Gente, o que é um ponto que a gente sempre tem que lembrar? Toda vez que a gente está doente, que a gente vai no hospital, que a gente vai no médico, a gente não chega lá e o médico já receita ali um remédio para a gente, tá? Não basta eu dizer a minha dor, eu tô com dor de garganta. Toda vez que a gente chega no hospital, chega no médico, a primeira coisa que ele vai querer para formular um diagnóstico é passar um monte de exames, uma bateria de exames ali para você fazer, para poder guiar ele no que realmente, qual que é o seu problema, qual a doença que você tem, para aí sim ele ser muito mais assertivo em qual medicação que ele tem que receitar para vocês. Então, não basta eu falar muitas vezes, olha, faça isso, faça aquilo outro. Nos meus clientes, antes de eu já chegar e ditando realmente ali, fazendo um planejamento, a primeira etapa é sempre entender realmente essa empresa, tá? Entender todo o cenário onde ela está inserida, tá? Então, o diagnóstico estratégico é entender antes de decidir. Não adianta eu já chegar falando para onde eu tenho que ir, tá? Então, nenhuma estratégia vai ser eficaz sem um diagnóstico profundo. E aí eu falo muito sobre isso, sobre profundidade, que é entender realmente a fundo tudo sobre aquela empresa, todos os problemas, todos os números, todas as áreas. E antes de definir para onde ir, então antes de eu fazer o meu planejamento, definir qual que é a minha estratégia, eu preciso entender onde que a empresa realmente está, tá bom? Então, o que é o diagnóstico estratégico, né? Ele é um ponto de partida da estratégia. Então, a partir daqui que eu vou definir, cara, qual que é a minha estratégia. Eu já defini ali, né, no começo, muitas vezes, qual que é a minha visão, onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos. Porém, agora eu estou definindo, cara, qual que é o meu ponto de partida, onde eu estou, para onde eu vou, tá? Então, é diagnosticar é identificar as variáveis que influenciam os resultados do negócio. O que está influenciando no meu negócio? É o governo? O que está influenciando? Inflação, mudança tributária, meu concorrente. Então, aqui o objetivo é realmente revelar quais são as forças que sustentam a empresa, o que mantém aquela empresa de pé, quais são as fraquezas que limitam essa empresa, que fazem com que ela não avance ali no mercado, ou que não continue crescendo, ou que não cresça acima do que já vem crescendo. E também identificar quais são as oportunidades e as ameaças contidas ali em todo o ambiente onde ela está inserido. Tá? Então, traz um pouco da clareza sobre o presente. Então, é o primeiro passo para a gente planejar o futuro.
onde eu estou, tá? Então, isso é de extrema importância a gente entender, fazer essa fase, fazer uma imersão realmente nessa fase de diagnóstico de forma profunda. Então, voltando um pouco naquilo que eu falei, né, sobre ter profundidade, tá bom? Qual que é a importância do diagnóstico? Por que que o diagnóstico, então, ele é decisivo ali no planejamento? Empresas que pulam a etapa de diagnóstico tomam decisão baseada em achismos, tá? Então, o diagnóstico ele aumenta a precisão da estratégia, reduz os riscos e desperdícios, né, ali que a gente tem durante a execução da nossa estratégia, gera uma visão integrada sobre o mercado, equipe, processos e também cria uma base sólida para definir quais são os objetivos realistas do meu negócio, ali dentro do meu planejamento, tá? Então, qual que é essa estrutura, né, do diagnóstico? O diagnóstico, ele tem duas dimensões. Então, quando a gente fala de diagnóstico empresarial, organizacional, ali, diagnóstico estratégico, então eu vou analisar duas dimensões distintas que se relacionam ali e precisam ter um equilíbrio entre elas. E quais são essas dimensões, tá? Análise interna, então a primeira dimensão é a dimensão interna. O que é uma dimensão interna? Eu estou falando do que está dentro da empresa. O que a empresa consegue controlar e medir, consegue realmente colocar a mão na massa ali e fazer qualquer tipo de mudança. Seja um desempenho, qual que é a cultura, os recursos que essa empresa tem, seja humano, tecnológico, processos e os processos internos dessa empresa, pessoas, né? E também eu tenho análise externa, então eu estou falando aqui do ambiente externo, que está fora, da porta para fora da minha empresa, que é o mercado, concorrência, clientes e quais são as tendências ali do mercado, tá? Então, o equilíbrio entre olhar interno e externo define a qualidade das decisões. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre olhar tanto para dentro quanto para fora ali da empresa. Beleza, gente? Fatores críticos de sucesso. O que realmente move o seu negócio? Então, quando eu falo de fator crítico de sucesso, é aqui onde está a alma realmente do seu negócio, onde você já acredita que é aquilo ali que vai fazer o seu negócio desempenhar e é o que você realmente realiza durante ali a sua rotina, no dia a dia do seu negócio e que é o que faz com que ele se desempenhe, tá? Então, fatores críticos de sucesso, ou FCS, são elementos que determinam o desempenho da empresa. Então é onde a gente vai identificar quais são os nossos diferenciais reais. E aí quando eu falo de diferencial real, gente, não é o que eu acho que é diferencial. É o que eu realmente tenho de diferencial. Ah, eu sou o melhor. Cara, eu sou o melhor. Você realmente é o melhor. Muitas vezes você está no mercado ali que você vende commodity ou produz commodity. O que realmente te diferencia do seu concorrente? É o seu atendimento? É realmente a qualidade? Meu produto é o melhor, a qualidade do meu produto é o melhor. Muitas vezes a indústria tem os mesmos ingredientes, trabalha com uma formulação muito próxima ali dos seus principais concorrentes. E às vezes ela nem é a melhor mesmo. Então, diferencial real é aquilo que realmente é perceptível, tá? Seja para o seu consumidor, seja um diferencial, por exemplo, de custo, um diferencial de operação. Então, tudo isso daí você pode levar como um diferencial. Então, quais processos sustentam ali o resultado, né? O que eu faço que sustenta o meu resultado? Cara, venda em determinado canal, vendas em determinada região. Então, isso daí é um fator crítico de sucesso também. Onde estão os gargalos mais relevantes? Então, eu preciso identificar onde que estão esses gargalos ali que estão influenciando muito no meu negócio. Então, focar no FCS é priorizar o que realmente importa para competir e crescer, tá? Então, a gente tem que parar e realmente discorrer ali sobre os fatores críticos de sucesso. E não estou falando de 100 FCS. Cara, vamos fazer uma lista, sei lá, 10 FCS, 15 FCS, aquilo que realmente é crítico para o seu negócio, tá bom? Bom, um outro ponto importante nessa análise, né, estratégica e de ambiente é fazer a análise PESTEL. O que é isso?
A gente não falou que a gente tem duas dimensões, então a gente tem a dimensão que ela é interna e a dimensão que ela é externa. E a análise PESTEL, basicamente, ela é fazer essa análise da dimensão externa. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, é onde eu vou entender, né, esse macroambiente. Ela avalia os fatores externos que influenciam no meu negócio. E ela chama PESTEL porque é a inicial realmente ali de cada palavrinha que a gente vai precisar analisar. Então, fator políticos. Cara, o que eu tenho de fator político que está influenciando no meu negócio? Estabilidade política, tem eleição, não tem, regulamentação, política fiscal, ano que vem já tem mudança aí, né, na nossa política fiscal. É, econômicos, juro, inflação, a renda, o consumo, tudo isso são fatores econômicos ali que podem influenciar também no meu negócio. Cara, o mercado imobiliário, por exemplo, ele é extremamente sensível à taxa de juros. Então, se a taxa de juros está muito alta, no geral, as pessoas têm menos acesso a financiamento, o financiamento fica muito mais caro, elas deixam de comprar. E vice-versa, se a taxa de juros está muito baixa, as pessoas passam a comprar cada vez mais imóvel, voltam a financiar. A inflação também, o poder econômico das pessoas, né? Se ele aumenta, as pessoas tendem a consumir mais, se ele diminui, as pessoas tendem a consumir menos. Então, se eu tenho inflação muito alta, muitas vezes as pessoas deixam de comer fora, o poder aquisitivo dela acaba encolhendo ali. Então, é algo que vai impactar diretamente no meu negócio, principalmente aí dependendo de qual segmento que a gente atua, tá bom? Econômicos, então, ok? Fatores sociais, então, comportamento das pessoas, comportamento de consumo, polarização ali que as pessoas estão, valores, qual que é a cultura de determinada região. A gente sabe que em determinadas regiões a gente tem um consumo específico de determinado tipo de produto, outras regiões já não. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que atua nacionalmente, eu tenho que entender culturas e hábitos, valores, comportamento de cada região em que eu vou estar atuando. Então isso daqui é de extrema importância. Eu preciso saber realmente como que as pessoas se comportam, como que esses fatores sociais vão influenciar no meu negócio. Isso influencia muitas vezes até na volumetria das embalagens de produtos, tá? Um outro fator que é extremamente importante, que é o tecnológico, principalmente a empresas de tecnologia. Cara, se você não acompanha os fatores tecnológicos, muitas vezes você está fora do mercado. Se você não sabe o que está vindo de tecnologia nova, o que está vindo de plataforma nova, você vai ficar para trás. E isso também não fica distante de empresas mais tradicionais, como indústria, varejo, porque os seus concorrentes vão inovar. Eles vão procurar novas ferramentas e plataformas ali, novas tecnologias que vão, inclusive, melhorar a sua eficiência operacional, reduzir seus custos e assim eles vão ter, muitas vezes, um diferencial competitivo frente a você, que não está atento à tecnologia. Outro ponto, fatores ecológicos, sustentabilidade, meio ambiente, ESG, que são assuntos que cada vez mais vem crescendo aí o debate, a discussão em torno deles e que tem influenciado também alguns comportamentos de consumo, tá? E também os legais, legislação trabalhista, ambiental, tributária. Então, fazer uma análise PESTEL é olhar para cada um desses cenários, cada um desses fatores e identificar aquilo que vai te influenciar diretamente ou indiretamente aí no seu negócio, tá? E o que é, então, é só listar, Felipe? Não. Depois que eu listei, eu tenho que já olhar para aquilo, identificar o que realmente vai fazer mais sentido ou não para o meu negócio, porque aí eu vou trazer tudo o que eu encontrei aqui no nosso macroambiente, eu vou levar lá para a nossa análise de SWOT, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Uma outra coisa que é muito importante para poder fazer essa análise externa são uma ferramenta, né, que são as cinco forças de Porter. O que é essa ferramenta, as 5 forças de Porter? A intensidade competitiva do meu setor. Então, ela ajuda a entender o nível de competição e rentabilidade do mercado.
eu passo a entender o mercado como um todo, não só sobre mim ou sobre política, mas eu vou analisar essas 5 forças aqui que influenciam, no geral, diretamente ao meu negócio, que é a concorrência entre rivais existentes. Então, aqui eu estou falando dos concorrentes, quão acirrada é a disputa no setor. Aqui eu vou falar realmente, eu vou entender, cara, quais são os meus concorrentes, como que eu estou frente a ele, eu vou trabalhar ali muitas vezes com um índice, né? Ah, eu versus um concorrente A, esse concorrente A ele tem melhor canal de distribuição, tem menor preço. Eu vou fazer alguns índices ali para poder me comparar com o meu mercado, com os meus concorrentes. Da mesma forma que eu vou fazer ali também com a ameaça de novos entrantes. Eu preciso entender se o mercado em que eu atuo, ele possui uma barreira de entrada alta, existe uma facilidade de novos competidores naquele mercado. Cara, quando eu falo, por exemplo, de empresa que cria a sua própria IA, ela precisa de uma estrutura muito grande. Vocês não concordam comigo? Então demanda um certo investimento. Ou da mesma forma, uma empresa na área de mineração demanda um investimento muito grande. Então a barreira de entrada é muito grande. Demanda investimento, demanda liberação ali do governo, entre N outras coisas ali para poder se criar uma empresa de mineração. Agora, uma agência de marketing, cara, a barreira de entrada já foi maior, hoje não é tanto mais, tá? Poder de barganha dos fornecedores. Então, o impacto de custo e de dependência. Cara, o quanto eu dependo dos meus fornecedores? 80% do meu negócio está na mão de um único fornecedor. Cara, você tem um risco ali. É algo que você já precisa colocar ali um ponto de exclamação, por exemplo, e pensar em, cara, como que eu vou buscar novos fornecedores? Ou como que eu vou baratear o meu custo buscando novos fornecedores? Eu consigo trazer mais competidores ali para gerar até uma certa competição entre eles e redução do meu custo, novos orçamentos, enfim. Então, isso daqui é de extrema importância. Então, onde eu tenho mercados? Cara, se eu compro algo que é uma commodity, eu vou ter muitos fornecedores no mercado. Agora, se algo não é commodity, muitas vezes você vai ficar mais na mão daquele fornecedor ali. Se ele passar um aumento de preço na matéria-prima ou na prestação de serviço dele, você já de cara vai ter um problema porque o seu custo vai aumentar. Então, ou você vai ter que acabar reduzindo a sua margem, ou você vai ter que repassar preço, que muitas vezes não acontece de forma instantânea, tá? Então, o poder de barganha também dos clientes. Cara, o meu cliente, ele é muito sensível a preço, ele tem muitas alternativas no mercado, então eu tenho que ter muita atenção com isso. Eu vou aumentar de preço sempre, mesmo sem o meu custo ter aumentado, eu vou repassar aumentos de preço maiores. Tá, mas aí se o meu cliente ele é muito sensível a preço, eu vou ter uma queda na minha demanda. Então é uma relação que a gente fala de elasticidade, preço e demanda, né? O quanto eu aumento o meu preço, que a minha demanda diminui ou vice-versa. E tem mercados que são altamente elásticos, outros nem tanto, tá? Ameaça de produtos substitutos, ou seja, tecnologias ou soluções que podem substituir sua oferta. Cara, isso daqui, principalmente em mercados de tecnologia, pode acontecer. Então, a gente está vendo aí navegadores, por exemplo, o Google Chrome e outros navegadores que estão começando a ser substituídos aí, por exemplo, pelo novo navegador da OpenAI. E também tem outros tipos de produto que pode substituir o meu, que pode ser, por exemplo, a pessoa ela come determinado tipo de carne. Porém, se o mercado não está bom para carne, essa pessoa vai lá e passa a consumir outro tipo de proteína. Uma proteína, um ovo, ou uma proteína de frango, enfim. Então, isso daí são produtos substitutos. Aí, cada mercado, cada empresa tem que analisar aí dentro da sua realidade se tem possibilidade de outros produtos substituírem o seu. Então, compreender as 5 forças de Porter aqui é fundamental para a gente conseguir definir uma estratégia defensiva ou ofensiva. Se eu sei que eu não tenho, se eu sei que os meus clientes não têm tanto poder de barganha, meus fornecedores também não, cara, eu vou entrar agressivo.
Meu fornecedor, eu vou forçar ele um pouco ali para tentar um custo menor. Com o meu cliente, eu posso tentar trabalhar uma margem maior. Ou enfim, se eu não tenho concorrentes no mercado, cara, as pessoas vão ter que comprar de mim. Então, compreendendo tudo isso daí, fica muito mais fácil da gente definir qual que é a estratégia, tá? Feito toda aquela fase inicial ali, então fiz a minha análise Pestel, entendi todo aquele cenário externo ali, fiz a minha análise também ali das 5 forças de Porter. Então vou pegar tudo isso e eu vou trazer para dentro da nossa análise de SWOT, tá? O que mais eu vou colocar nessa análise de SWOT, tá? Então lembra que a gente estava falando que a análise estratégica ela ocorre em 2 ambientes, o externo e o interno. A análise Pestel e as 5 forças de Porter, no geral, a gente está olhando para o externo. Então, em paralelo a isso, o que eu preciso fazer? Cara, eu vou olhar para os meus números na empresa, para os meus processos, eu vou olhar para tudo dentro da minha operação para poder fazer uma análise interna. E aqui eu não estou falando de uma ferramenta ou algo nesse sentido. Não, cara. Você tem que ver, cara, como que está minha receita, meu crescimento de receita, olha para a sua DRE, olha para os seus processos, identifica quais são os pontos de ruptura dentro dos seus processos, para aí então você vir para a análise de SWOT, que não é simplesmente colocar um quadro e sair colocando post-it com o que as pessoas acham que é. É realmente baseado em análise. A gente fez todo um trabalho ali inicialmente para poder chegar nesse ponto no momento ali de realmente criar a minha análise de SWOT. Tá? E como que vai ser essa análise de SWOT? A matriz SWOT ela vai sintetizar o diagnóstico em 4 dimensões, que a gente estava falando de 2 dimensões inicialmente. Agora a gente mantém essas 2, porém a gente vai subdividir entre o que é bom e o que é ruim. Então, em um lado, eu vou ter ali as forças e as fraquezas, que são do ambiente interno da minha operação, da minha organização, tá? Então, forças e fraquezas, ambiente interno. É tudo aquilo que eu consigo ir lá e mexer, eu tenho responsabilidade sobre aquilo, tá? Então, como que ela vai funcionar? Cara, quais são as forças, quais são as capacidades internas que geram vantagem para a minha operação? Cara, eu tenho uma equipe de vendas muito forte, a minha venda de determinado item ela cresce X% ano a ano, a minha logística, meu SLA, ele acontece em X período de tempo ali, de entrega para determinada região. Tudo isso eu estou falando muitas vezes de força. Ou, ao contrário, pode ser uma fraqueza também. Cara, meu turnover está muito alto, ou os meus indicadores financeiros ali, eu estou com uma despesa muito alta, a minha equipe está desmotivada, meu ENPS, né, meu NPS interno ali, ele está muito baixo, então as pessoas estão desmotivadas, desengajadas, não compraram realmente ali o objetivo da empresa, o que eu vou fazer para mudar isso, tá? Oportunidades e ameaças, eu estou falando do ambiente externo, então aqui eu vou pegar todas aquelas 2 ferramentas, aquelas 2 análises que a gente fez anteriormente, e aí eu vou separar em o que é oportunidade e o que é ameaça. E aí aqui tem um ponto que é, oportunidade e ameaça é tudo aquilo que eu não consigo controlar. Eu já vi muita gente sentando para fazer a análise de SWOT e coloca lá, ah, não, mas eu tenho a oportunidade de entrar em determinado cliente. Cara, isso não é oportunidade de mercado. Oportunidade aqui eu estou falando de Pestel mais 5 forças de Porter, tá? Então, isso daí que você está falando aí é uma ação que você pode fazer que pode estar lá dentro de força, ou vai ser uma estratégia que você vai utilizar. Mas oportunidades e ameaças eu estou falando de movimentos externos favoráveis. Então, o que o governo está fazendo, o que o meu concorrente está fazendo, o que o meu cliente está fazendo, e também isso, e aí eu separo, né, entre o que é bom e o que é ruim. Então a SWOT ela vai conectar esse interno e o externo, revelando realmente o que precisa ser fortalecido ou ajustado. Então normalmente as pessoas vão lá, vão fazer um quadrantezinho, vai desenhar um quadradozinho e força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Eu particularmente prefiro usar a ferramenta de uma outra forma, tá? Que aí eu já começo até a pisar ali na definição estratégica, tá?
É só isso aqui para definir estratégia? Não, mas se eu já tiver isso, já é um excelente caminho, tá? Então, tem N outras ferramentas e outras formas, umas até que eu combino, né? Faço análise SWOT cruzada, faço algumas outras, aplico outras ferramentas e depois eu consolido tudo isso dentro de uma lista estratégica ali para a gente poder fazer priorização, tá? E o que normalmente eu gosto de utilizar então na análise de SWOT? Eu gosto de utilizar a análise de SWOT cruzada. O que é então essa análise de SWOT cruzada? Eu não vou falar só de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Nesse ponto, eu vou trazer mais quadrantes para análise de SWOT. Então, eu vou colocar aqui, eu posso listar aqui quais são as minhas forças, quais são as fraquezas, vou colocar lá em oportunidades quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças. E aí, dentro desse miolo aqui, desse quadrante, eu vou começar a cruzar essa análise. Tá? Então, por exemplo, onde força cruza com a oportunidade, eu vou começar a definir, listar possíveis estratégias para aproveitar as oportunidades através dos nossos pontos fortes. Então aqui eu já estou relacionando forças com oportunidades, ambiente interno com o meu ambiente externo, tá? Da mesma forma, onde força cruza com ameaça, eu vou listar aqui as minhas possíveis estratégias para prevenir ameaças através dos nossos pontos fortes. Então, eu tenho concorrentes entrando no mercado, isso é uma ameaça. Tá? Então, um concorrente que vai começar a atuar no ano que vem. Cara, o que eu tenho de força aqui na minha empresa que vai fazer com que eu amenize o impacto de um novo concorrente nesse mercado? Eu tenho eficiência operacional, a minha eficiência logística, o meu marketing é muito bom, minha marca é muito consolidada, meu preço é muito baixo, ou meu preço está bem posicionado. Então, aqui eu começo já a definir quais são possíveis estratégias, então, para sanar um pouco dessas ameaças ali do mercado. Da mesma forma, fraqueza, onde ela cruza com as oportunidades, estratégias que podem, então possíveis estratégias para aproveitar as oportunidades para minimizar as fraquezas. Então, o que eu tenho de oportunidade no mercado ali que vai me ajudar a minimizar as minhas fraquezas? Da mesma forma, fraquezas contra ameaças. Possíveis estratégias para minimizar os perigos potenciais que residem em setores onde as fraquezas encontram as ameaças. Cara, onde fraqueza encontra ameaça, aqui você precisa resolver. Essa fraqueza ela tem que deixar de existir. Então, precisa minimizar esse perigo o quanto antes, tá, gente? Então, muitas vezes a gente fala de análise SWOT dentro de um contexto ali de análise estratégica e diagnóstico, né? As pessoas vão simplesmente, juntam um monte de gente numa sala, põe ali um quadrozinho ali com um desenho, né, do quadrante da análise SWOT e começa a perguntar o que as pessoas acham que é oportunidade, o que ela acha que é fraqueza, o que ela acha que é ameaça. As pessoas, elas têm sim que contribuir, tá, nesse processo, porém de outra forma. Cara, passa um formulário onde as pessoas vão marcar, vão escrever. Você pode usar ali, por exemplo, uma nuvem de palavras para identificar o que mais aparece, que aparece com mais frequência. Além disso, analisar os seus números, os seus dados internos, principalmente seus relatórios, gerar ali os relatórios para te munir de informação, munir de dados, munir de melhor direcionamento para poder ter uma tomada de decisão mais assertiva, tá? Bom, da análise ao insight. Então, como que a gente vai transformar dados em decisões? O valor do diagnóstico, ele está na interpretação. Então, não é fazer a análise de SWOT ali e acabou. A partir do momento que você fez a análise, já passou por toda aquela análise de dados para poder chegar na análise de SWOT, já passou por todas aquelas outras etapas, então a gente começa a se perguntar quais fatores explicam meus resultados atuais? O que está impactando no meu resultado atual? Tá? Quais forças realmente eu posso potencializar? Quais ameaças exigem uma resposta imediata?
Então, um bom diagnóstico vai gerar os insights estratégicos e não apenas relatórios, tá? Então, o bom diagnóstico ele vai servir para dar base, conteúdo e o embasamento realmente ali para a construção da estratégia do seu negócio. Então, o planejamento estratégico ele começa realmente nessa fase aqui de amolar o machado, né, que a gente fala, de preparação, que é de entender a fundo o seu negócio, onde você está inserido, tá? Bom, gente, como que você vai liderar a sua empresa em 2026? Planejar é escolher o futuro que se quer construir. As empresas que crescem são aquelas que realmente decidem para onde ir. Então, uma coisa que eu quero falar aqui com vocês é: lidere 2026 com estratégia, clareza e direção, tá? Faça o seu planejamento estratégico, junte o seu time, junte seus gestores, seus diretores. Se você não tem uma equipe aí para te dar esse suporte, procure alguém para te ajudar, mas faça de 2026 um ano diferente, um ano realmente que faça sentido, um ano de crescimento, onde você vai agregar ainda mais valor para o seu negócio, tá? Bom, se você não tem confiança ainda para fazer, né, o seu planejamento estratégico, eu posso te ajudar a estruturar o planejamento estratégico do seu negócio com método, clareza e foco em resultados, tá? Então, se você tiver interesse, cara, agenda aí, me chama no direct, me chama aí no WhatsApp, ou por onde quer que seja, que a gente agenda um diagnóstico estratégico aí, um pré-diagnóstico, né? Para entender realmente qual que é o momento do seu negócio, o momento da sua empresa, identificar quais são os principais pontos aí de atenção e definir por onde começar realmente o seu planejamento estratégico, tá bom? Bom, só falando um pouquinho sobre a B-Growth. A B-Growth, nós somos uma consultoria, tá? Mas muito mais do que uma consultoria, a gente é um combustível essencial que impulsiona realmente empresas rumo a um crescimento acelerado. Como eu disse, já passei por diversos segmentos, diversos tipos e tamanhos de empresa, sempre ligado ao desenvolvimento da estratégia desses negócios, dessa organização, tá? Como que a gente trabalha? A gente trabalha num tripé, que é preparação, construção e aceleração de negócios, tá? Como como que esse tripé conversa? Como que funciona esses três pilares aí onde a gente trabalha? A preparação é onde a gente vai entender o seu time ali, entender se ele realmente precisa de um treinamento especializado, mentorias, palestras. Aqui eu estou preparando você e o seu time para poder construir o seu plano e trabalhar a estratégia do seu negócio ali no dia a dia, tá? Então, muitas vezes você precisa de algo pontual, aí a gente pode vir para esse caminho de preparação. Um outro pilar, que esse sim de extrema importância, é o de construção, onde eu junto com você vou elaborar o seu planejamento estratégico e fazer o acompanhamento meticuloso aí da execução do plano, tá? Então, no decorrer do ano. E o último pilar para empresas que já estão estruturadas, que já têm um planejamento estratégico, já têm um time treinado, porém precisa de um suporte, de um apoio ali para a definição estratégica e tática de determinadas áreas, como marketing estratégico, trade marketing, growth hacking, vendas, comercial. Então, aqui a gente atua de forma a acelerar determinadas áreas aí do seu negócio, e não falando do negócio como um todo, tá bom? Então, quais são as metodologias no geral que a gente utiliza? Nossas metodologias são baseadas em frameworks extremamente, amplamente conhecidos e divulgados aí academicamente. Temos a B-Growth Matrix, 5Cs B-Growth, que são matrizes proprietárias, muito focadas, por exemplo, na estratégia de go-to-market de negócios, vou expandir meu negócio para outras regiões. Matriz Ansoff, SWOT, 5 forças de Porter, BSC, OKRs e todas as principais ferramentas de negócio e estratégia existentes no mercado aí, a gente atua e traz para dentro da nossa metodologia. Então, fazer também, dentro desse processo, entrevistas qualitativas, análise quantitativa de dados, workshops colaborativos junto com o time aí, para trazer muito mais peso aí para esse momento de planejamento.
suporte de IA, ferramentas de data mining, machine learning, BI para análise de dados e geração de insights estratégicos, tá? Então, a gente utiliza muito dessas ferramentas aí na construção tanto da análise estratégica ali, análise ambiental, quanto para o planejamento realmente o planejamento estratégico do seu negócio, além de ferramentas visuais e templates aí que a gente tem proprietários, tá bom? Bom, gente, é isso. Fica aqui os meus contatos, então se você realmente quer garantir o seu diagnóstico estratégico, entre em contato comigo, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído aí para dar um pouquinho mais de clareza sobre essa etapa, né, do planejamento estratégico, que é uma das etapas mais importantes depois da definição aí da minha missão, visão e valores, tá bom? Então, espero que realmente tenham gostado. Foi um prazer estar com todos vocês e até a próxima. Um grande abraço para todo mundo.